Animação do mundo é uma pergunta mais difícil do que parece. É que depende do que você considera como uma animação. E aqui a gente vai falar de algumas delas. Humorous Faces of Funny Faces, de 1906, é um curta-metragem de 3 minutos que muita gente considera ser a primeira animação do mundo gravada em filme tradicional. Ela mistura até técnicas de recorte para chegar nesse resultado que é realmente bem divertido. O do Shashin já existia, mas tinha só 3 segundos. Ele estava perdido e foi redescoberto só em 2005, e ninguém sabe quem é o autor até hoje, mas já mostrava do que esse país seria capaz daqui a algum tempo. Já em 1908 sai um francês, Fantasmagorie, de Émile Cohl, que filmou desenhos em preto num papel branco, mas gravou em negativo para inverter as cores e dar esse ar de quadro negro de escola. A técnica deles é o stop motion, ou quadro a quadro, e dá um trabalhão. Ela consiste em fotografar várias vezes alguma coisa e reproduzir essas imagens em sequência, dando a impressão de mover desenhos com mudanças mínimas de ação entre si. Então são necessários centenas de desenhos diferentes ou pequenas modificações, dependendo do material. Uma das primeiras animações, já com esse nome mesmo, se chama Little Nemo, do cartunista norte-americano Winsor McCay. Ele saiu em 1911 e ele mesmo fez Gertie the Dinosaur em 1914, famoso por ter um personagem que se destaca e com características marcantes de fundo, fora a abertura e encerramento com atores de verdade. Pois é, o que a gente viu em Space Jam ou em As Aventuras de Roger Rabbit começou aí. E a animação em camadas, usando papel celuloide fino ali, quase transparente, dos cenários independentes dos personagens. E isso é usado até hoje de forma bem mais avançada, com edição por camadas em softwares como o Photoshop. Um dos maiores culpados é Max Fleischer, que em 1915 foi o inventor de uma técnica conhecida como rotoscopia. Ela permite que você use gravações reais como base para o movimento de uma animação e rastreie esse quadro a quadro ali, colocando os desenhos por cima desses moldes. O irmão do Max era palhaço e foi uma das maiores cobaias. Aliás, o Max é um dos maiores nomes dessas primeiras décadas. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. El Apóstol, de Quirino Cristiani, era uma crítica política de 70 minutos. O estilo de criação era rústico, com o artista gravando quadro a quadro no terraço da própria casa. Infelizmente, a única cópia do filme foi destruída em um incêndio. Já em 1919 nasce o Gato Félix, um dos primeiros personagens de animação que ficou super famoso, tanto que a gente reconhece ele até hoje. Mas uma pessoa teria que ficar parada por horas na frente das câmeras, passando muito calor dentro do estúdio. Aí alguém teve a brilhante ideia de comprar uma estátua dele, que era ótimo para testar o contraste entre preto e branco nas telas e deixar ela ali sem passar calor. De 2 irmãos, o Roy e o Walt, que abriram a Disney. Oswald, o coelho. Depois de fazer vários episódios dele para a Universal, ele toma um golpe da produtora e é tirado do projeto, ficando sem emprego e sem os direitos do coelho. Ele estreou em 1928 com Steamboat Willie, um dos primeiros cartoons sincronizado com sons. Voltando para o passado, em 1932, sai Flowers and Trees, o primeiro Oscar da história da Disney e o primeiro da categoria de curta de animação, fora a estreia do estilo Technicolor de 3 cores. Aí a Technicolor era uma empresa que criou essa técnica de colorização. Com ela, dava para inserir no filme 3 cores ou a combinação delas, ciano, magenta e amarelo. A Technicolor era meio saturada, meio exagerada nos contrastes, mas foi usada por décadas em animações e live action. Foi aí que nasceram o marinheiro Popeye e a dançarina Betty Boop. E por aí também que surge a câmera multiplano, um trabalho aperfeiçoado por Up Iwerks, uma das maiores mentes da Disney. Essa tecnologia é uma evolução do uso do celuloide, porque faz gravações em uma série de planos, mas permite que eles se movam em alguma velocidade ou então em iluminação diferente. É assim que você tem mar, animais, árvores e outros elementos numa mesma cena. A rotoscopia e a câmera de multiplanos foram usadas juntas em 1937, quando o estúdio lança Branca de Neve e os 7 Anões. Esse é considerado o primeiro longa-metragem tradicional de animação, já com cores e diálogos. Foi um sucesso absoluto nos cinemas e elogiado até hoje. Perna longa,
Tom e Jerry e Pica-Pau, alguns com visual bem diferente, tipo o Pica-Pau Psicopata, ou então sem o nome que a gente conhece hoje. Em 1960, por exemplo, os Flintstones viram o primeiro desenho a ocupar o horário nobre nos Estados Unidos. 101 Dálmatas, de 1961, é a estreia da técnica de xerografia. A ideia aqui era usar a técnica de fotocópias, o bom e velho Xerox mesmo, para colocar os desenhos originais direto na película, já que antes a pintura tinha que ser feita na mão. Isso barateou muito a produção, cortou muito tempo de trabalho, além de permitir imagens mais ambiciosas. Pouco antes de falecer, o Disney ainda funda a CalArts, o Instituto de Artes da Califórnia, com cursos voltados para as animações. Vários grandes nomes da indústria saíram de lá, incluindo John Lasseter, de um estúdio que a gente já vai falar por aqui. Em 1972, Fritz the Cat se torna a primeira animação para adultos, um segmento que vai ter muito público daqui para frente. Já na década de 80, os animes explodem fora do Japão. Temos o nascimento de várias séries épicas, várias com temáticas espaciais e outras com lutas cheias de drama e poderes especiais. A gente tem que registrar ainda a estreia de Tron, em 1982, uma produção cheia de uma novidade chamada computação gráfica. Em fevereiro de 1986, quando Steve Jobs estava fora da Apple depois de ser afastado da empresa que ele mesmo ajudou a criar. Ele queria empreender no mercado do cinema e compra pela merreca de 5 milhões de dólares um pequeno estúdio da Lucasfilm que fazia ali alguns trabalhos gráficos de animação. Essa empresa é a Pixar e cresceu de forma absurda até ser adquirida em 2006 pela própria Disney. Claro que eu tô falando de Toy Story, o clássico de 1995. Como o uso de computadores ainda era novo nesse mercado, o caso de Toy Story e a animação tinha vários passos. Primeiro eram feitos os storyboards, que são os desenhos de cada cena. Depois, os personagens ganhavam moldes de argila ou desenhos em 2D no computador. Essa base facilitava o trabalho dos animadores, que é o terceiro e último passo, e envolve adicionar articulação, movimentos e ações. Pois é, olha aí a rotoscopia de novo. Novos storyboards com os modelos digitais são feitos, agora com as cenas em ordem e os personagens se mexendo. Depois dos retoques em cor, brilho, sombra e tudo mais, o filme nasceu e virou um clássico. Deu vida para séries como Chow Chow, daqueles bonequinhos de palito, além das milhares de animações postadas no site Newgrounds. Muita gente aprendeu a ilustrar em Flash só de brincadeira e depois se profissionalizou na área. Finalmente o Oscar cria a categoria de melhor animação, e o primeiro vencedor é Shrek. E A Bela e a Fera foi a primeira que pelo menos entrou na lista dos indicados. E claro que a gente não pode se esquecer dos Simpsons, já que a família de Springfield é um dos programas de entretenimento de maior duração da história da TV, passando desde 1989 sem parar. Como a DreamWorks, a Warner, a Illumination e trabalhos como os de Hayao Miyazaki no estúdio Ghibli. Em 1917 nasceu O Kaiser, dirigido pelo cartunista Álvaro Martins e exibido na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Já o primeiro longa foi Sinfonia Amazônica, de 1953. O diretor Anelio Latini fez sozinho mais de 500 mil desenhos, criou os próprios sons e levou 5 anos para entregar o projeto. Como as adaptações dos quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, que já passam de dezenas de animações. Como O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar em 2014, e desenhos animados para TV, como O Irmão do Jorel, Peixonauta, para internet, como O Mundo Canibal, e vai lá, até o Fudêncio e seus amigos. Pois é, o filme Cassiopeia fala de uma invasão ao planeta alienígena, e foi feita pelo animador Clóvis Vieira, e deveria ter saído meses antes do Toy Story. Só que o filme teve vários problemas na produção. CDs com materiais prontos foram roubados do estúdio e foi difícil achar uma distribuidora. Aí não adianta, ficamos com a medalha de prata. Train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me.
Vidas Secas por Graciliano Ramos. Esse é Fabiano. Ele caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro com a sua mulher Sinhá Vitória e seus 2 filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também acompanham eles a baleia, que nesse caso não é aquele animal que vive debaixo da água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come on and slam!